Vou estar deixando um versículo aqui no livro de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, hoje é uma noite, Pai, especial, Senhor, onde nós vamos estar participando da ceia do Senhor, do corpo do Teu sangue, Senhor. Pai, o Senhor enviou Teu Filho amado para morrer por nós. Pai, nós estávamos, meu Deus, destituídos da Tua glória, mas através do sangue de Jesus, Pai, o Senhor nos perdoou. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário. E hoje aqui nós estamos, Pai, para Te adorar, para louvar o Teu santo nome. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, para que nós venhamos participar do Teu corpo santo, do Teu sangue santo, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nos purifica nessa noite, nos lava, Senhor, lava nossas vestes, Pai, para que nós viemos, meu Pai, participar do Teu corpo e do Teu sangue, Jesus. Obrigado, Pai, por o Senhor ter morrido naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória.
Aleluia, Senhor. Louvado, louvado seja o nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus.
palavra do Senhor diz que pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra, né? A palavra de Deus diz também que não recebeis porque não sabeis pedir, né? Então Deus quer que a gente peça. Às vezes Ele não pede, não. Às vezes a gente não pede, né? A gente acha que a gente não deve pedir. Eu vejo muitas pessoas falar assim: eu agradeço mais do que eu peço. E realmente a gente precisa agradecer mais do que eu peço. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre vê muito bem, e de ti não esqueço também. Pelos temores abatidos e pela seta ferido, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido, não é verdade? E pela seta ferido, eu também com carinho lá do mundo te tirei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo entrarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo pisarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao seu lado para te guiar. Guiar. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Agora faz uma bonita, por favor. Santo é teu nome, Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo
da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Levante as mãos assim, ó. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Eu creio. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície é mesmo que morrer, é mesmo respirar, ou não te adorar. És meu oxigênio, se não for sua presença, minha fé vai naufragar. Diga, canta assim, ó. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Cante, você. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Vocês cante. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, aleluia, Deus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Pode aplaudir Jesus? Amém? Graças ao Pai da igreja. Poder assentar em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos continuar a adoração ao Senhor, porque a oferta também é adorar o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo vai dizer assim: e isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Amém? Queridos, Paulo quer dizer aqui nessa carta que em todas as áreas da nossa vida devemos semear com fartura. Se semearmos com fartura nossa família, colheremos coisas boas com fartura. Mas aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E na obra de Deus também é assim. Aquele que semeia com fartura, Deus também fará com que ele colherá com fartura. Então esta noite, você que está aqui para ofertar na casa do nosso Senhor, sinta-se à vontade de ofertar conforme o teu coração manda, não com pesar nem com tristeza. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, Senhor, que entenderam, Pai, e estão ofertando na tua casa. Estão ofertando, Pai, com abundância, para que a tua obra continue aqui, Senhor, para que essas portas continuem, Senhor. Então faça, Senhor, neste momento, que a vida dessas pessoas que aqui deixaram suas ofertas, Senhor, multiplica com abundância, Senhor, em todas as áreas. Consagra essas ofertas e esses dízimos para o mantimento da tua obra, em nome de Jesus. Está aqui também o teu servo, Pai. Te pedimos mais uma vez, Senhor, fale conosco, Pai. Use o teu servo para falar aos nossos corações aquilo que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito boa noite para todos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui hoje para adorar a Deus e aprender cada dia mais aquilo que Deus tem para nossas vidas. De ontem para cá eu fiquei pensando em algo. Quando Jesus veio a esse mundo, imagina o Criador do universo, entre todas as coisas que Ele fez e criou, que a nossa mente não é capaz de imaginar. Você imagina um Deus que criou tudo, que nos fez, a maior complexidade que existe no universo, e você imaginar que esse Deus veio até nós, e nasceu de uma mulher, e viveu nessa terra, pisou aqui. Mas quando Jesus estava aqui em carne, o inimigo sempre tentou parar Jesus. Lembra da tentação no deserto? As investidas de Satanás contra Jesus para que ele não continuasse. E a gente não tem condições humanas de imaginar que guerra que estava acontecendo ali. E qual era o propósito central de Satanás? Ele foi perdendo as guerras com Deus. E Jesus morre. E parecia que era o fim. Aí a gente olha para Jesus e muita gente, até os discípulos de Jesus, pensavam assim: olha, a palavra dele é muito dura e muito pesada. Aí a pergunta é: era pesada e dura para quem? As pessoas dizem hoje: mas é muito difícil servir a Deus, é muito complicado. Sim, mas para quem? A Zina era derrubada, mas não estava aguentando vir. Eu disse: mas você vai, não é autoritarismo, você é preso. Mas não, mas às vezes a gente fala assim: doente lá e doente aqui vai ser a mesma coisa, eu te levo, fica lá.
Então, Deus é bom o tempo todo. E às vezes a gente tem que esforçar um pouco a mais para algo sobrenatural. Se vai que a gente vai vencer isso tudo, a gente vai vencer. Eu não vejo um problema hoje, eu consigo me alegrar no amanhã, porque eu sei que Deus vai fazer todas as coisas. E eu quero pensar assim o tempo todo, porque quando uma unha minha está doendo, ou eu dou um corte no dedo, eu penso assim, daqui um dia só vai ser a cicatriz, mas a dor vai passar. Eu quero pensar sempre assim, e glória a Deus por isso. A gente olhando para isso tudo, o inimigo sempre vai tentar parar você de qualquer outra forma. E da maneira que você não imagina, sutil, vai tirar muita gente. A investida foi contra Jesus. Até chegou a cruz. Na cruz parecia que tudo estava perdido. Mas é ali que tudo estava começando. E Jesus morre. Pensa que parou? Não. Eu e você, hoje, na data de hoje, você que está aqui hoje, se alegra e se alegra muito por você estar aqui e conhecer Jesus. Quando eu digo aqui, não é essa igreja, porque nós temos a mania de dizer assim, a minha igreja, e glória a Deus, mas o inimigo, no primeiro século da vida de Jesus, no segundo e no terceiro século, isso 300 anos depois da morte de Jesus, eu e você, nós não temos ideia do que fizeram para que Jesus não chegasse até nós hoje. A filosofia, o legalismo, e eu queria falar aqui de 3 grupos de pessoas: o docetismo, o arianismo e o adocinismo. São 3 grupos. O que é isso? Quem são essas pessoas? Só você tem ideia do que eu estou falando aqui. Vou começar aqui com o arianismo. Ele dizia isso aí, olha, Jesus morre e o evangelho foi pregado ali, pra você ter uma ideia, em 100 anos, toda a Ásia Menor foi evangelizada, 100 anos. Até os confins do mundo, pelo Mediterrâneo ali, Paulo foi até Roma, pregando o evangelho, se espalhou, mas da mesma velocidade que o evangelho estava se espalhando naquele tempo, as heresias também, o inimigo não parou. Arius dizia que Deus, que Jesus não era Deus, era um ser criado, e essa ideia difundiu. Jesus era o ser intermediário entre o céu e a terra, não era plenamente Deus. E essa doutrina se espalhou, até foi combatida depois. E a gente vai dizer aqui, olha, o docetismo, ele ia dizer que Jesus, isso é muito terrível, Jesus não tinha um corpo físico, ele era espiritual. O que a gente via não era um corpo físico, era um holograma, um fantasma. Ele pegava a ideia da filosofia grega que dizia que o corpo é muito mau, pecaminoso demais, portanto Jesus não poderia ter um corpo físico. E aquele sofrimento que ele teve na cruz, tudo isso não foi real. Você tem uma ideia. Mas conceber por que essa ideia era difundida e logo se espalhava e as pessoas acreditavam. Porque conceber a ideia de que um Deus tão poderoso veio para essa terra é demais. Não dá para entrar na cabeça como que pode um Deus. Quem é Deus? Você sabe a distância da Terra para a Lua? Não é pouco. Todos os planetas do nosso sistema cabem na distância da Terra e da Lua. Se você olhar embaixo do universo, os planetas e tal, não cabe Deus.
Então essa ideia, ou você acredita que os discípulos de Jesus acreditavam fielmente que ele era Deus? Não, prova contra prova, mas a ideia desse Deus vir até nós era inconcebível. Então, homens inteligentes foram vendo a razão da situação e foram criando doutrinas em cima disso. E quando a gente vai ver, eu estou falando só de algumas, mas quando você vai estudar cristologia, você vai ver um tanto de doutrinas que foram criadas para tirar da idade de Jesus. É absurdo. E Ariano, ele difundiu essa ideia de que Jesus era Agora, você sabe a doutrina que eu acho mais terrível? É o adocionismo. Essa doutrina, ela foi tão terrível que ela dizia assim, olha, e por que as pessoas acreditavam? Porque ela dizia, e olha, e hoje nós temos igrejas dentro da nossa cidade que é uma unificação do arianismo, que Jesus não é Deus, não ser criado. Tem algumas igrejas aqui que é isso, tem muita gente faz uns congressos aqui no ginásio e é gente demais, você não tem ideia. Olha essa ideia do primeiro ciclo do século, ela continua até hoje, modernizou, mas é a mesma doutrina. O adocionismo, ele dizia o seguinte, que Jesus era um homem muito inteligente, muito bom, um mestre, alcançou o nirvana. E por Jesus, esse homem natural que nasceu, tocar tanto em Deus, que ele passou a ser filho de Deus no batismo. Ele viveu a sua vida naturalmente como um homem bom, inteligente, temente a Deus, um homem natural que nasceu de José e nasceu de Maria. Mas no dia que ele foi batizado por João Batista, a voz do céu disse assim, olha, este é meu filho amado, em que eu tenho muito prazer, e que me agrada, e que me compraz. Então naquele dia que Jesus sai do batismo da água, Jesus passou a ser filho de Deus ali. Essa doutrina se prega hoje. Mas nós temos os nossos dias muito modernos, que não precisa ser uma doutrina tão bem aplicada, tão bem elaborada. O mundo, ele é projetado, criado, ele é todo seu investimento maligno é para tirar Jesus da história, tirar Jesus do nosso dia a dia e das nossas vidas. De que maneira? As maneiras são tão sutis que eu e você não percebe. Sabe uma coisa que eu nunca assisti, não foi por idealismo ou qualquer outra situação, foi por, não tive assim, achei um tempo para assistir, ou talvez um momento nunca me parei para assistir, foi o super-herói da Marvel. Quem já assistiu aqui? Dando, sei lá, aquelas coisas todas. Você já percebeu que esse super-herói todo, a história é muito bem bolada, do universo e tal? Naquelas histórias, cabe Deus e Jesus? Não. Você percebe que isso rapidamente fala do universo, dos poderes, das forças do universo, mas não tem Deus na história. A mente vai sendo bombardeada com algo tão terrível que não cabe Deus. A gente acabou de passar agora pela a Páscoa, né? Ah, não pode comer ovo? Se você ganhou e não comeu, leva lá para casa que eu como aqui. Não tem problema nenhum. Você
olhar, ser primeiro, isso é uma coisa legal, natural, você faz parte desse mundo. Mas o que está por trás disso? A figura central da Páscoa, ela sutilmente ela é substituída de maneira muito simples e legal. Aí, a ideia de divulgar mais o coelho, mais o ovo, mais a elaboração da festa é muito maior do que o próprio Jesus. Aí você vê o Natal, aquela coisa toda, aí vem Papai Noel. Você vai nas escolas, é mais divulgado o Papai Noel do que a figura de Jesus. Sutilmente as coisas ela vai modernizando, e o inimigo tem suas maneiras de trabalhar ao longo dos séculos, vai evoluindo, mas de maneira muito passiva. Não é uma maneira doutrinária, não. E a gente, hoje, até as igrejas, eu gostaria de ler Colossenses 2, a partir do 15. Pastor, para não pegar aqui o falador, só para você ter uma ideia. Olha, o legalismo foi uma das maneiras que fizeram uma matemática no Brasil. O legalismo atrasou o Evangelho 100 anos. O Evangelho vai estar 100 anos na frente, mas o legalismo interrompeu isso. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-se publicamente. Colossenses 2,15, né? Isso. Ele vai dizer o seguinte, ó, portanto, não deixe que ninguém... Aí está Colossenses, está certo. Aí NVI. Quando Deus vai tratar disso, ele vai dizer assim, olha, vou pular aqui no 16. Olha que coisa terrível. Então Deus, ele vai tratando de algo, e às vezes a gente não percebe, a gente é inserido no contexto e acaba não percebendo. Olha, portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de festa de lua nova ou dos dias de sábado. Aí você vê uma igreja que ela nasce para poder levar Jesus, que ele é o caminho. Aí ela diz, não, você não pode, esse dia aqui você não pode usar. Essa festa aqui você tem que fazer. Essa aqui você não pode. Então as pessoas elas ficam como se fosse uma massa de manobra o tempo todo. Olha o que ele vai dizer mais. Não permita que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de festa de lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. É realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo aquilo que apontava para Jesus, tudo aquilo que era sombra do que havia de vir, as pessoas veem de viver a realidade em Cristo, voltam para o passado e começam a caminhar de novo, indo atrás de Jesus. Ele já está aqui. Ele é a realidade. E a gente vai encontrar várias religiões, várias igrejas fazendo isso. Presta atenção nisso aqui, como você quer ter ele. E ele está dizendo, não permita, não se sujeite, não se dobre a isso. Não permita que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dele a torna orgulhosos. Gente que acha que é mestre, que é melhor do que os outros, que está na posição mais alta, que
Se você tocar em mim, eu vejo algo mais do que você, eu sou mais espiritual. E a gente não vai muito longe disso aqui, não. Não está unido à cabeça, por meio do qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. Assim desenvolve o crescimento dado por Deus. Faz tudo. Uma vez eu ouvi um pastor dizer isso lá em São Paulo. Eu estava num carro, vazio um dia, e o pastor estava pregando e falou assim: olha, é possível Deus tirar o Espírito Santo da igreja e ela continuar com seus cânticos, com seus ritos, com as suas maneiras de liturgia, continua. Só Deus não faz parte porque não está ligado à cabeça do corpo que é Cristo. Isso é muito terrível. Já que vocês morreram com Cristo para a Bíblia diz, né, outras traduções, os rudimentos, os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetessem às regras, não de regras doutrinárias, cristã, bíblica, não. Está falando de coisas humanas que ele vai dizer aqui. Aí coloca as pessoas no padrão e isso também afasta de Deus, porque é possível a gente ser religioso demais, seguir todas as regras e esquecer de quem está servindo. É muito perigoso. Muito perigoso. Não ser livre em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Não use isso. Não prove. Não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Às vezes as pessoas fazem tanta questão de uma coisa, ela coloca aquilo como padrão e as coisas permanentes, às vezes não é importante, mas aquilo que perece, as pessoas se firmam nela. Coisa que se destrói, tudo perece pelo uso. A pureza não está nas coisas, tem que estar em nós. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos de coração nada é puro. Não vê beleza, vontade em nada, porque a pessoa é ruim. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, parece até, olha que bonito, que sabe demais, parece ter santidade naquilo. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade. Aí ela faz a severidade tão severa com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quem faz isso não é a ordenança que é dada, é o coração puro convertido ao Senhor. Você entende isso? É isso que Paulo está dizendo, isso é legalismo. Porque todas as vezes que eu acho que se eu deixar o meu cabelo crescer, eu posso fazer isso para agradar a Deus? Posso deixar crescer? Posso. Eu posso raspar a cabeça e para agradar a Deus e Deus pode, Deus agrada, Deus aceita. Mas quando isso se torna justiça na minha vida, aí tudo perde. Porque eu acho que eu mereço, porque eu estou fazendo isso. Então isso é um padrão que anula Cristo na minha vida. Você entende isso? Não o que eu faço, o que eu sou. Não. Ele é bom, foi falado aqui. Independente da minha maldade, ele é bom. A Bíblia diz que ele morreu a nossa morte quando nós ainda não éramos pecadores. Efésios capítulo 2. Ele não esperou ser bonzinho para me salvar, porque não há um justo sequer, nenhum. A minha justiça é como um trapo de imundícia. Quando eu faço isso, quando eu acho que eu estou fazendo isso e o outro não faz, eu sou melhor do que ele, é trapo de imundícia, é justiça própria. É isso que ele está dizendo aqui. Na realidade, o maior tem que servir o menor. Não tem valor algum. Você pode
pega um tambor de chumbo, envolto com qual material das rodas aí? Titânio, um tambor de titânio forrado com chumbo, e deixa só um buraquinho de uma agulha que dá para ver o outro lado. E a pessoa lá dentro. E ele olhar, e o que ela vê é o que determina quem ela é. É o que Paulo está dizendo. Não tem valor algum, porque o impulso da carne é mal. É mal. E tem gente que não está nem aí, é pura. Mas se ele tiver, é pureza está lá dentro, tá? Você entende que o inimigo trabalha, não é só lá no primeiro século tentando parar Cristo de chegar até nós, não. Não conseguiu parar, então as maneiras vão sendo trabalhadas para tirar Cristo de nós. Olha, portanto, já que você ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto. Já que você já está com Cristo, que você já venceu tudo isso, você entendeu? Então ele fala assim, ó, portanto, já que você já ressuscitou mesmo com Cristo, dedique às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram. Por que Paulo está dizendo isso? Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida por Deus, em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Está falando? Olha que coisa maravilhosa. Primeiro que ele está dizendo aqui, a visão que Paulo está tendo aqui é o seguinte: você vai num velório e a pessoa está no caixão. Ele está dizendo isso aqui. Você pergunta assim: você quer ser enterrado com qual a cor da roupa? Ele vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Nada. É o que Paulo está dizendo. Você quer ser enterrado onde? Você pode dizer isso, não está vivo, mas depois de morto não vem. Então, você está morto. Os rudimentos desse mundo não tem valor para você. Você está muito mais além do que isso. Nossa, você quer o quê? Não, eu estou morto nesse mundo. Isso aí para mim é nada. Isso não tem valor algum. Não tem sentido para mim. Eu estou morto em Cristo. E ele vai dizer, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, e a gente vai estar junto com ele. Olha que coisa boa. Eu não consigo entender isso, porque a minha mente é muito pequenininha para eu conceber essa ideia. Agora, quem é Jesus? Essas ideias aqui foram elaboradas para poder o Jesus Salvador, Criador, Filho de Deus, não chegasse até nós. Você não tem ideia. Você tem ideia do que eu estou falando? Quem lembra de Charles Darwin? Esse cara assassinou Deus. Cadê Jesus na história? Colossenses 1,15. Só você ter uma ideia que a Bíblia vai dizer que tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Cadê Jesus na teoria de Darwin? Cadê Jesus? Cabe Jesus? Não. A teoria do Big Bang, cadê Deus na teoria do Big Bang? Se eu falar de Jesus para um acadêmico, eu sou fanático religioso. Se eu falar de Big Bang, eu sou inteligente. Você está entendendo? Então, essas ideias, por que a teoria do Big Bang, ou a teoria das cordas, ou outras teorias são tão difundidas?
É a mesma coisa diário. Porque você vê a ideia de um Deus tão poderoso que criou toda a coisa, é demais. Você entende? Você entende a ideia de que quando você acorda, há um Deus tão poderoso que disse assim: filho, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. A gente acredita nisso? Quando acontece qualquer coisa, ou de perigo na tua vida, ou quando vir algo que você não deseja, qual a primeira sua reação? Correr para o recurso ou primeiro clamar a Deus? Primeiro é Deus. Ele está com a gente. Eu não posso entender que Deus me abandonou nas horas mais difíceis. Não, Ele está presente. Ele está presente. Então, vamos saber o que aconteceu, porque é tão maravilhoso, porque eu tenho que entender que Deus está presente em todas as coisas. Eu correr atrás das coisas, resolver elas da maneira humana, isso aí é o segundo plano, mas o primeiro é Deus. Essa semana alguém me disse assim: olha, alguém teve um acidente e alguém ligou e falou assim: olha, a pessoa teve um acidente muito grave. A pessoa, logo no desespero, perguntou assim: como é que ela está? Está viva ou está morta? A pessoa assim: você tem que ver. Quando falou você tem que ver, a pessoa assim: morreu. Olha, ela não se mexe não, para não dizer morreu. A pessoa ligou o carro, correu. Quando ligou o carro que estava indo, falou assim: não, voltou. Chamou outra pessoa e disse: vamos orar. Olha que coisa maravilhosa. Vamos orar. E oraram e depois viram. O médico disse assim: olha, essa pessoa chegou aqui morta, mas ela reviveu. Senti. Ou o pânico, a loucura da situação me tira Deus? Eu não consigo ver Deus primariamente? Isso pode acontecer o tempo todo. A ideia de que há um Jesus Criador, Filho de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Senhor, mostra-nos o Pai. Já vou terminar. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Como, Senhor? Como? Me explique isso aí. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus, capítulo 1, diz assim, que Jesus é a expressão exata de Deus. A expressão exata de Deus. Aí ele diz, no passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, né? E aí, nos últimos dias falou pelo Filho. Você vê que Deus vem trabalhando. Deus vem falando, até chegar a Jesus. Mas nos últimos dias é o dia que Ele nasceu, até os nossos dias. Falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, Jesus. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15. Volta lá. Então, esse Deus que se fez homem é muito além, vai além. O amor de Deus vai além da nossa compreensão. Por que Ele fez isso por mim e por você? Nós não entendemos, vai além da compreensão humana. Imagina esse Deus. Olha, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas. Cadê Davi? Né? Eu acho tão interessante, porque
Quando a gente olha para uma situação dessa, duas coisas eu fico pensando, né? Olha, tanto Darwin como Lamarck tirou Jesus. Isso aqui é nada. Você entende? Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Antes de todas as coisas, imagina quando não havia nada, e Deus disse, haja, e foi ele. Imagina um tempo onde nada tinha do que nossos olhos veem, as visíveis. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Sustenta pelo seu poder. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que neles habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Tudo foi selado ali, tudo foi consumado ali, tudo foi resolvido ali. É por isso que a gente está aqui hoje. Então, hoje, tocar no pão e no vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, é a consumação de tudo. Vamos ficar de pé? Ele fez tudo isso, e nós já estamos lembrando aqui do Jesus que eu e você nós servimos. Amém? Então, o meu conselho nessa noite é: se sinta privilegiado, muito feliz, muito alegre por você estar aqui, sem nenhum legalismo, sem que ninguém te ordene ou te obrigue a nada. Amém? É tão bom você não ser forçado ou levado a fazer coisas que você não queira fazer. Então, que nessa noite, irmã Chiquinha e o pastor Cristiano, pensa de que nada, quantas barreiras você venceu, quantas dificuldades, quanta incredulidade, quantas crenças você venceu para estar aqui. Você entende isso? Que bom que você está aqui, que você crê no Jesus poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto nós temos aqui esses dois elementos, e a gente compartilhar com isso, nessa comunhão, e saber que Ele é o cabeça da igreja, nós estamos aqui por causa dEle, Ele que tem nos sustentado, é por meio dEle que nós vencemos todas as batalhas. Lembra sempre disso. Amém? Vamos louvar o Senhor? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por estar aqui nessa noite, nessa comunhão, participando do corpo e do sangue do Senhor. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, feito a gente acreditar, Senhor, pela fé, ainda que a gente não mereça, mas o Senhor paga um preço muito alto por nós, e nós nos alegramos nessa noite por isso. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém?
Levante o pão. Senhor, está aqui em nossas mãos esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor. Naquela noite, se o Senhor foi traído, o Senhor tomou aquele pão, Senhor. Depois de tantas coisas, de tantos ensinamentos, o Senhor deixou essa lição para cada um de nós. Com aquele pedaço de pão, o Senhor disse: esse aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Em favor de vocês. Obrigado, Deus, por ter se entregue ali naquela cruz por cada um de nós. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos convenceu, fez a gente entender, Senhor, apesar da nossa maldade, dos nossos pecados. Aconteceu algo tão poderoso em nossas vidas que a gente entendeu, Senhor, que o Senhor morreu por nós, substituindo a nossa morte, Senhor, que seria de nós. Obrigado por a gente reconhecer isso. Nós estamos aqui hoje com esse pão aqui, Senhor, que representa o teu corpo. Obrigado, Senhor. Porque não foi nada, não foi as afrontas que pararam, Senhor. A tua palavra nos diz que pelo gozo que lhe estava proposto, o Senhor suportou a cruz. E o Senhor já sabia que a gente estaria aqui nessa noite, com esse pão levantado. Foi justamente isso que fez que o Senhor não desistisse de nós. Porque nós vencemos toda a probabilidade, Senhor, de não estar aqui. Quantas crenças surgiram, Deus, para anular a tua morte. Quantas pessoas investiram pesado para que esse evangelho não chegasse até nós. Mas olha a gente aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, podeis participar. Colocamos sempre diante do Senhor, com muito temor, Senhor. A gente faz isso com muita consciência hoje, sabendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós chegamos até a Ti, Senhor, tão pesado, tão sujo, mas o Teu sangue nos purificou. Hoje nós reconhecemos isso, Senhor, que foi justamente a nossa morte que o Senhor morreu, e hoje nos trouxe vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos enxergou. Olha a gente aqui, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai. Por a gente vencer a incredulidade, tantas barreiras, o grande milagre que aconteceu nas nossas vidas. É por isso que a gente está aqui. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo preço tão alto que o Senhor pagou por nós, a morte, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Podeis participar. Fala para Deus como você é grato por estar na presença dEle, por Ele ter te salvo. A gente não tinha capacidade de entender tudo isso, Senhor. Mas olha a gente aqui. A maior escola, o maior cientista, a maior filosofia desse mundo não era capaz de fazer a gente entender isso. A simplicidade de estar ceando juntos, lembrando da morte do Senhor. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aí? Quem vai sair daqui melhor?
Que Deus continue nos abençoando. Que hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, possivelmente. Que Deus te dê graça, força, sabedoria, para que você consiga vencer esse resto de semana. Amém? Para a glória de Deus. Que tudo que você tocar, que você acreditar em Deus, igual a irmã disse, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós temos pedido e do que nós temos pensado. Amém? Creia nisso, lembra disso, que Jesus está presente em todos os momentos da sua vida, na hora do desespero, na hora da dor, na hora da angústia. Ele disse que estaria com a gente. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Ele é um Deus presente na angústia, na tribulação, mas também em todos os momentos de alegria, de prazer. Ele está com você. Amém? Depois das suas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Por essa semana, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado, Deus. Olha para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a gente nas nossas fraquezas, nas nossas incredulidades. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Perdoa a gente, talvez por algumas batalhas perdidas, por não acreditar, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Nós queremos estar incluídos nesses que creem no Senhor e ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam todos, hoje e sempre. E amém. Fala com seu irmão que foi muito bom.